Deus é eterno. Ele é de eternidade a eternidade. Salmo 90. 1 e 2. Salmo 90, 1 e 2. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Salmo 102, 12, vai dizer: mas Tu, ó Senhor, permanece para sempre, e a Tua memória de geração em geração. Eu estou lendo bastante os textos, tá? 2 Coríntios 6,16, a gente já leu. Por quê? Porque o tema da lição é conhecendo a Deus através da Bíblia, né? Então é importante a gente ler os textos. Nunca houve, nem haverá um tempo, nem no passado, nem no futuro, em que Deus não existisse, ou que não existirá. Ele não está limitado pelo tempo humano. Salmo 90, versículo 4. E 2 Pedro 3, 8. Só vou ler aqui 2 Pedro 3, 8. 2 Pedro 3, 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, Deus não está limitado ao tempo humano, né? O Cronos, que a gente aprendeu na aula passada, né? O Cronos é o tempo cronológico, é o tempo humano, e é, portanto, melhor descrito como eu sou. Né? Em Êxodo 3,14, né? Quando Moisés perguntou para Deus quem que estava enviando ele para libertar o povo de Faraó do Egito, né? No Egito, Deus disse: eu sou. Ponto final. E assim também em João 8,58, quando Jesus está conversando, né, com alguns mestres da lei, Jesus ele vai usar no grego a mesma expressão, né? Quando Jesus vai dizer, né, João 8,58, respondeu Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão nascesse, eu sou. Então aqui Jesus usou o mesmo termo, né? Revelando a sua natureza de Deus Filho. Ok? E isso causou tanto ódio, né? Tanta revolta para os mestres da lei, que diz que na sequência eles pegaram em pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e se retirou do templo. Então, quando Jesus disse, né, que em verdade vos digo, antes que Abraão nascesse eu sou, claro, Jesus estava desde a fundação do mundo com o Pai, então antes de Abraão nascer ele já existia, ele já era, né? E isso causou revolta. Outra característica, Deus é imutável, ou seja, em Hebreus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é inalterável nos seus atributos, nas suas perfeições e nos seus propósitos para a raça humana. Então, Deus não muda, ok? Números. Se alguém quiser abrir Tiago 1,17, alguém abre para nós aí, Tiago 1,17, e eu vou ler aqui Números 23, 19. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo dito ele, não o fará? Ou tendo falado, não o realizará? O que Deus promete, ele faz, porque ele não pode voltar atrás na sua palavra e ele não muda. Tiago 1,17. Então, toda boa dádiva vem do Pai das luzes, né? Todo dom perfeito, em qual não há
variação, sombra de variação, é isso, né? Ou seja, ele não muda, Deus não muda. Isso não significa, porém, que Deus nunca altere seus propósitos temporários ante o proceder humano. Quem lembra o episódio de Moisés, quando o povo havia feito, Moisés ficou um certo tempo no monte, e Deus fez um bezerro de ouro, e começou a adorar aquele bezerro de ouro. Então Deus, por causa dessa idolatria, dessa adoração ao bezerro de ouro, Deus decidiu extinguir tudo o povo que se prostrou diante do bezerro. E aí o que Moisés, representante de Deus, fez? Ele pegou e disse: Deus, não, por favor, risca o meu nome do livro da vida, mas não mata o povo. E aí Deus deu um passo para trás, né? Então o que acontece? Deus é imutável, ele não muda, mas ele pode se compadecer de uma oração, da intercessão, né? E através da intercessão nós podemos mover as mãos de Deus. Ele continua sendo o mesmo Deus, mas ele tem poder de voltar atrás numa decisão, enfim. Vocês entenderam, né? Ele pode, por exemplo, alterar suas decisões. Está escrito aqui, ó, de castigo por causa do arrependimento sincero de pecadores. Isso nós encontramos lá em Jonas, capítulo 3, do 6 ao 10. Né? Jonas foi lá, profetizou sobre a cidade de Nínive, que em tantos dias a cidade de Nínive seria subvertida, mas aí o rei de Jonas baixou lá um jejum, um decreto, botou o povo tudo para jejuar e se humilhar diante de Deus, e Deus então voltou atrás e não destruiu Nínive. Depois tem um episódio, né, que Jonas fica revoltado com Deus e fica chateado, né, com Deus, e Deus disse: Jonas, né, eu não teria compaixão da grande cidade de Nínive, né, onde tem mais de 150 mil, né, que não sabe discernir a mão direita da mão esquerda. Aí Deus mostra para Jonas, né, que ele é um Deus de compaixão, né, que diante do arrependimento ele muda as suas decisões. Ok? Está lá no finalzinho de Jonas. Achei aqui. É isso mesmo. É 120 mil, na verdade, né? É Jonas 4:11. Mas em Nínive há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda. E também muito gado. Não hei de eu ter compaixão dessa grande cidade? Então, tinha muita gente naquela cidade, né? Deus está falando aqui, mais de 120 mil pessoas que não tinham discernimento, não sabia distinguir, né? Que nem, coincidentemente, a expressão direita e esquerda, né? Aqui no Brasil, divide a política, né? Partido esquerda e direita. Muita gente não sabe o que é a esquerda e o que é a direita. Muita gente não sabe o que a direita defende, os valores da direita e os valores da esquerda. Eu garanto para vocês que muita gente, se a gente pudesse fazer um pente fino com as pessoas que votaram nas eleições e perguntar para essas pessoas: você votou em quem? Partido de direita ou de esquerda? Eu votei na direita, eu votei na esquerda. Tá, mas quais são os valores que a esquerda defende e quais são os valores que a direita defende? Olha, pode ter certeza, se for fazer uma pesquisa, um monte de gente vai estar completamente perdido. Votou por algum interesse, votou porque, né, o famoso Maria vai com as outras, né? Porque não sabia para quem votar e foi na opinião alheia, ou porque escutou a notícia lá de uma emissora de televisão, enfim, né? Mas não conhece, não sabe distinguir direita e esquerda. E quando há arrependimento, Deus, então, ele muda uma decisão, mas ele não muda quem ele é, porque ele é imutável. Então, além disso, Deus, é livre para atender às necessidades do ser humano e às orações do seu povo. Deus é livre, ele faz o que ele quer, né? Tem um texto lá que diz em Romanos, né, que acaso Deus não tem poder
para fazer um vaso, um para honra e outro para desonra, ele faz o que ele quer, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, se ele quiser criar um vaso para honra, ele faz. Se ele quiser fazer um vaso para desonra, ele faz. E não dá satisfação para ninguém. Ele é livre, né, para tomar suas decisões, para atender às necessidades do ser humano e as orações do seu povo, ou não, né? Porque Deus tem tanto poder para dizer sim para as nossas orações, como Ele também tem o poder para dizer não. Em vários casos, a Bíblia fala de Deus mudando uma decisão como resultado das orações perseverantes dos justos. Já citei o exemplo de Moisés. Tem aqui no livro texto, nós temos também o exemplo, 2 Reis 20, 2 Reis 20, do 2 ao 6, né, a doença de Ezequias, né? Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ah, Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade e integridade de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. Não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor. Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de teu pai, ouvi a tua oração e as tuas lágrimas, e eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria livrarei a ti e a esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Então aqui o clássico exemplo do rei Ezequias, né? Que diante do arrependimento dele, Deus pediu que o profeta Isaías dissesse para ele que Deus ia acrescentar 15 anos de vida. Então veja como Deus pode mudar uma decisão mediante a oração. E Lucas 18, né, a conhecida história da viúva pobre, né, que vai dizer, né, que de tanto importunar um justo e um juiz, ele acabou concedendo o desejo dela. Da mesma forma, né, será que Deus, se um juiz injusto, né, atende a oração, atende o pedido de uma viúva, quanto mais o nosso Deus, que é justo. Então, Deus responde a oração, mas Ele não muda na sua essência, sua natureza, o seu caráter. E, finalmente, né, dentro dessa questão da infinitude de Deus, Ele é um Deus perfeito e santo. Deus é perfeito e santo. Ele é absolutamente isento de pecado e perfeitamente justo. Podemos ler Levíticos 11, do 44 ao 45, e Mateus 5, 48. Vou ler aqui Mateus 5, 48, que diz, né? Sede vós, pois, perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Então Deus é perfeito, né? Ele é totalmente santo. Levíticos 11, 44, 45, se você ler, com certeza lá vai dizer, né? Sede santos porque Ele é santo. Adão e Eva foram criados sem pecado, Gênesis 1, 31, mas com a possibilidade de pecarem. Foram criados sem pecado, mas com a possibilidade de pecarem. Deus, no entanto, não pode pecar. Números 23, 19 e 2 Timóteo 2, 13. Então, Deus não pode pecar. Eu vou ler aqui 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Então, embora nós sejamos infiéis muitas vezes, né, porque se a gente cometer um só pecado, né, nós já falhamos na nossa fidelidade. Lembra quando Jesus disse para Pedro, né, Pedro, nesta noite me negarás 3 vezes, né? Então, Pedro, numa noite só, não foi nem numa semana, nem num mês, numa noite só ele conseguiu cometer 3 pecados, né? Diz que Pedro é alguém que andou lado a lado com Jesus, né? Agora imagina nós, né? Réis mortais, né? Só a graça e o sangue, né? Então, o único que realmente é totalmente santo, totalmente fiel,
e por isso não pode negar a si mesmo. Esse é Deus. Ok? Vamos lá então agora, qualidades do caráter de Deus. Qualidades do caráter de Deus. Item 2. Muitas características do Deus único e verdadeiro, especialmente seus atributos morais, têm certa similitude com as qualidades humanas, sendo, porém, evidente que todos os seus atributos existem em grau infinitamente superior aos humanos. Aliás, devemos ressaltar que a capacidade humana de ter essas características vem do fato de sermos criados à sua semelhança, mas ele não é como nós. Dentro do caráter e da personalidade de Deus, podemos dizer que ele é, primeiramente, puro, plenamente puro. Deus é plenamente puro. Ou seja, dentro da pureza moral, podemos dizer que Deus está plenamente distante de tudo, de tudo o que é mal e perverso. Deus está totalmente distante de tudo aquilo que é mal e perverso. Por quê? Porque, primeiramente, ele é santo, ou seja, plenamente separado de tudo aquilo que manche o seu caráter, ou seja, o pecado. Isto quer dizer que Deus não aprova o pecado em nenhuma instância. Se você for ler Êxodo 15, 11, Isaías 6, do 1 ao 4, Hebreus 1, 13 e Tiago 1, 13, você vai ver que Deus é santo. A palavra santo significa separado, né? Totalmente separado. Deus nunca pecou e não pode pecar. Segundo, ele é reto. O que significa reto? Deus cumpre e é fiel à sua própria palavra. Então, eu vou dar uma acelerada, tá, queridos? Não vou estar abrindo todos os textos bíblicos e vou pedir que vocês façam um esforço para ler esses textos bíblicos em casa, tá bom? Se a gente for começar a citar todos os textos bíblicos, a gente não consegue avançar. E aí a formatura de vocês vai durar muito. Está demorando. E os alunos também podem, de repente, requerer, né? Pastor, eu queria me formar mais rápido é possível. Então Deus é reto. Ele cumpre e é fiel à sua própria palavra. Ou seja, Deus vive exatamente aquilo que determinou para todos os homens. Não há incoerências no comportamento de Deus. A Bíblia afirma que em Deus não há mudança nem sombra alguma de variação. A gente já leu, né? Tiago 1,17. Você pode ler também Salmo 19, do 7 ao 9, e Gênesis 18, 25. Depois, Deus é justo. Assim como Deus age em relação a si mesmo, ele age em relação a tudo que está ao seu redor, o que inclui o homem. Embora este aspecto desta qualidade moral de Deus seja próximo do anterior, é importante destacar que retidão refere-se a procedimento e justiça, a aplicação dos princípios de maneira uniforme. Gênesis 2,17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus disse que se comesse, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal, morreria, e o homem comeu e morreu. Porque Deus é justo, ele falou, ele cumpre, né? 1 Samuel 8,3. Porém, seus filhos não andaram nos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram o juízo. 1 Samuel 8, 3. Está falando de juízes, né? De filhos de juízes de Israel que não andaram de acordo com os mandamentos de Deus. E todos aqueles que não andaram de acordo com os princípios de Deus, né, todos eles sofreram as devidas consequências.
Porque o que Deus estabeleceu, Deus não muda, né? Amós 5,12. Amós 5,12. Porque sei que são muitas as vossas transgressões e enormes os vossos pecados. Afligi o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. Amós 5,12. Então aqui a gente estava lendo, né, que a retidão de Deus refere-se a procedimentos e justiça, a aplicação dos princípios de maneira uniforme. Então Deus é um Deus que estabelece padrões, né? Padrão. Então a Bíblia está cheia de textos, né, que revelam, né, padrões estabelecidos por Deus. Isso fala da justiça de Deus, do fato de ele ser um Deus justo. Okay? Então ele estabeleceu padrões. Depois Tiago 2,9, Romanos 6,23. Né? Romanos 6,23 é muito conhecido, né? Abriu o Tiago? Pode ler. Isso. Quem faz a acepção de Deus, a acepção de pessoas é considerado transgressor da lei. E Romanos 6,23, né? Diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.